Essa aqui é uma pimenta. Você provavelmente tem uma na sua cozinha agora. Custa alguns centavos, está em qualquer feira e ninguém dá muito valor para ela. Mas houve uma época em que essa mesma semente valia mais que ouro. Uma época em que reis faliram tentando conseguir mais dela, em que cidades inteiras ficaram ricas só de vendê-la, e em que o comércio dela movimentava mais dinheiro do que quase qualquer outra coisa no planeta. E aqui está a parte mais doida. O homem mais famoso da história, aquele que todo mundo aprende na escola, que descobriu a América, o Cristóvão Colombo, só cruzou o oceano e bateu de cara no continente americano porque estava desesperado atrás de tempero. Ele não estava procurando um mundo novo. Ele estava procurando isso aqui. Então, como é que a coisa mais barata da sua cozinha já foi a mais cobiçada do mundo inteiro? E como uma única planta conseguiu mudar o mapa do planeta? Cola comigo, porque essa história é muito mais insana do que parece. Para entender tudo, a gente precisa voltar bem no tempo, não uns 500 anos. A gente precisa voltar mais de 6.000 anos para dentro das florestas quentes da América Central e do Sul. Muito antes de qualquer europeu botar os pés por aqui, os povos indígenas do México e da região que hoje é a Bolívia e o Peru já cultivavam pimenta. E não era pouca coisa. Eles usavam pimenta para temperar quase tudo que comiam. Usavam para conservar carne, usavam como remédio e até em cerimônias religiosas. Para eles, a pimenta não era luxo nenhum. Era parte da vida todos os dias. Ao longo de milhares de anos, esses povos foram fazendo uma coisa genial mesmo, sem saber o nome do que estavam fazendo. Eles foram selecionando as melhores plantas, replantando as sementes das pimentas mais saborosas, geração após geração. Sem laboratório, sem ciência moderna, eles domesticaram a pimenta selvagem e criaram dezenas de variedades diferentes, umas mais ardidas, outras mais suaves, de todas as cores e formatos. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a Europa vivia uma obsessão totalmente diferente. Uma obsessão por tempero que beirava a loucura. Só que os temperos que os europeus conheciam eram outros. Era a pimenta do reino, aquela pretinha em grão. Era o cravo, a canela, a noz moscada. E todos eles vinham de muito longe, lá da Ásia, atravessando o mundo por rotas que levavam meses para percorrer e passavam pela mão de dezenas de comerciantes no caminho. E aqui começa a parte que vai bagunçar sua cabeça. Cada mão que tocava naquele tempero aumentava o preço. Quando finalmente chegava na Europa, depois de meses de viagem e um monte de intermediários, o preço estava nas alturas. Na Idade Média, a pimenta do reino era tão valiosa que era literalmente usada como dinheiro. Isso mesmo. Você podia pagar aluguel com pimenta. Podia quitar dívida com pimenta. Tinha nobre rico que guardava grãos de pimenta trancados num cofre, do mesmo jeito que guardaria ouro e joias. Ser rico naquela época era ter pimenta. E por que essa fortuna toda? Por causa de quem controlava o caminho. Todo o comércio de tempero entre a Ásia e a Europa passava por intermediários. Primeiro os mercadores do Oriente Médio, e depois a cidade de Veneza, na Itália, que tinha praticamente o monopólio do negócio. Eles compravam barato na fonte e revendiam caríssimo, e ninguém conseguia furar esse esquema. Os reis da Europa olhavam para aquela montanha de dinheiro e babavam. E todos eles tinham o mesmo sonho. E se desse para chegar direto na fonte do tempero, cortando os atravessadores, quem conseguisse isso ia ficar mais rico que qualquer um na face da terra. E foi essa ganância, essa fome por tempero, que ligou o motor de um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. Estamos no fim do século XV. A Europa está obcecada em achar um caminho novo para a Ásia, um caminho pelo mar, que corte os intermediários e chegue direto na terra das especiarias. Portugal aposta em contornar a África pelo sul. Mas um navegador teimoso,
um genovês chamado Cristóvão Colombo, tem outra ideia na cabeça. Ele pensa assim: se a Terra é redonda, em vez de ir para a direita contornando a África, por que não ir para a esquerda? Navegando para o outro lado, ele chegaria na Ásia também. Colombo convence a Espanha a bancar a viagem com uma promessa ousada. Ele ia voltar com os navios lotados de tempero e de ouro. Os reis toparam. E então ele cruzou o Atlântico. Só que Colombo não chegou na Ásia. Ele bateu num continente inteiro que os europeus não sabiam que existia. Mas ele tinha tanta certeza de que estava nas Índias, na Ásia, que chamou os povos que encontrou de índios. Um nome que, olha só, ficou colado até hoje. E qual foi uma das primeiras coisas que ele encontrou por aqui? Uma planta que ardia na boca, que os povos locais usavam para temperar tudo. Colombo experimentou e pensou: achei, é o tempero. E batizou aquilo de pimienta, pegando emprestado o nome da pimenta do reino que ele conhecia lá da Europa. Só tinha um problema. Era outra planta completamente diferente. Ele tinha, sem querer, encontrado a pimenta ardida das Américas, que não tem parentesco nenhum com a pimenta do reino asiática. Colombo errou o continente, errou o caminho, errou a planta e errou o nome. E mesmo errando tudo, ele mudou o mundo para sempre. Agora chega a parte que amarra a história inteira. Porque tem uma pergunta que talvez esteja passando pela sua cabeça. Se a pimenta ardida é da América, por que quando a gente pensa em comida bem apimentada, a gente pensa na Índia, na Tailândia, no México? Por que esses lugares do outro lado do mundo? Aqui está a resposta. Quando os portugueses e os espanhóis levaram a pimenta ardida da América para o resto do planeta, ela se espalhou numa velocidade absurda. E o motivo é simples e genial. Diferente do cravo ou da canela, que só cresciam em lugares muito específicos, a pimenta ardida crescia em qualquer lugar quente. Era fácil de plantar, fácil de secar, fácil de carregar num navio. Em menos de 100 anos, a pimenta tinha tomado conta da Índia, da China, da Tailândia, da África, de todo o canto quente do mundo. E ela se enraizou tão fundo na comida desses lugares que hoje é impossível imaginar um prato indiano ou uma comida tailandesa sem ela. E é aqui que mora a ironia mais linda dessa história. Aquela comida indiana ardida que a gente considera milenar, tradicional, típica daquela terra, ela só existe do jeito que a gente conhece por causa de uma planta que veio da América há uns 500 anos. Do ponto de vista da história, isso é praticamente ontem. A pimenta virou tão essencial que reescreveu culinárias inteiras, criou pratos que hoje são símbolos de países e se tornou um dos temperos mais consumidos do mundo, atrás apenas do sal. Então volta lá para o começo do vídeo. Aquela pimenta de alguns centavos, largada na sua cozinha, que ninguém dá valor. Ela já foi dinheiro, já valeu mais que ouro, já foi motivo de sonho de reis e de fortuna de cidades inteiras. Ela enganou o navegador mais famoso da história e fez ele descobrir um continente por acidente. E depois disso, ela viajou o mundo e redesenhou a comida de continentes inteiros. Tudo isso escondido dentro de uma plantinha que você tempera o feijão e nem pensa duas vezes. E a verdade é que quase tudo que você acha banal na sua cozinha tem uma história tão doida quanto essa. O açúcar, o sal, a batata. Cada um guarda um segredo mais surpreendente que o outro. E é exatamente isso que a gente faz aqui. Pega a coisa mais comum do seu dia a dia e revela a história insana que está escondida atrás dela. Então, se você quer descobrir qual vai ser o próximo alimento a bagunçar sua cabeça, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo qual comida você quer que eu conte a verdadeira história no próximo vídeo. Até lá!